Olá, irmãos, eu sou o pastor Cristóvão. Seja bem-vindo ao canal, seja edificado pela palavra. Meu irmão, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que ele possa crescer mais e mais. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe os outros vídeos, dê as suas notificações. Fazendo assim, o Senhor, você está nos ajudando. Quero trazer nesta oportunidade, querido, quero trazer uma série de mensagens para vocês com o tema: o que é tipologia bíblica? Queremos trazer alguns vídeos sobre o que é tipologia bíblica, uma série de mensagens sobre tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica? Tipologia bíblica é Deus se revelando aos seus ministérios à humanidade. Amém? Quero ler aqui o texto da palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo de número 15 e o versículo de número 4, que diz assim a expressão da palavra de Deus: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela sua paciência, consolação das Escrituras, tenha esperança. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Romanos, ele se expressou: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência da consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Temos também outro texto para que possa ler também, para que nós possa se basear nesse outro texto que vamos ler em Coríntios, capítulo 10, a começar do versículo 1, que diz assim: ora, irmão, não quero que ignore que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque a bebida da pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiçamos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos faças por idolatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e voltou para afogar. E não nos prostramos, como alguns fizeram, caíram no dia 23.000. Não tentamos a Deus, como alguns deles também tentaram, e pereceram pela serpente. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritos para aviso do nosso, para que já não chegamos ao fim do século. Aqui está esse texto, muito conhecido de todos nós, que será a base para esse estudo que vamos trazer, o que é tipologia bíblica. Olha, meus irmãos, tipologia bíblica nos serve como ferramenta para a nossa compreensão sobre o plano divino da humanidade. Para nós conhecer a tipologia que existe no Antigo Testamento, preciso aplicarmos como instrumento de interpretação do Novo Testamento. Deus usou a figura para comunicar as verdades divinas aos homens. Esta foi a forma divina de facilitar o entendimento humano sobre o desígnio
divino e a forma e o plano da salvação. Olha, queridos, a tipologia, esta foi a forma divina de facilitar o entendimento humano sobre o desígnio divino do plano da salvação. O estudo dessas figuras simbólica e bíblica é chamada de tipologia, representação pré-ordenada, pelo qual eventos cerimoniais, instituição, prefigura a dispensação da graça. Através das abordagens dessas figuras, Deus tem ensinado o seu plano sobre a redenção. Aqui está, queridos, os fundamentos da tipologia. O primeiro ponto dessa mensagem sobre o que é tipologia bíblica é os fundamentos da tipologia. Os fundamentos da tipologia. O primeiro ponto dessa mensagem sobre o que é tipologia bíblica é os fundamentos da tipologia. Tipo é o objeto de uma lição a ser aprendida, uma revelação temporária de outra pessoa, objeto, eventos, constituição que está para vir. Através do tipo, o universo celestial tornou-se compreensível aos homens. Outras palavras usadas na Bíblia pode ser também como sinal. Isso está em João 20 e 25. Figuras. Isso está em Atos capítulo 7, versículo 43. E Coríntios 10 e versículo 11, onde lemos aqui, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. E veja, queridos, aqui está a figura da tipologia, parábola, para algumas constituição, se constitui tipo e determinação, determinadas coisas, fases necessário que a semelhança existente entre ambos tenha sido determinado em sua instituição original, ou seja, a semelhança, o proposital pré-ordenada. Antitipo é a verdadeira figura. O antitipo é a verdadeira figura. Olha, isso está em Pedro 3, versículo 21. A real imagem, isso está em Hebreus capítulo 10, versículo 1, prefigurada pelo tipo e cumprimento daquilo que havia sido predito. Veja que a prefigurada, essa figura, a real imagem prefigurada pelo tipo é o cumprimento daquilo que está para vir. Tipos, olha, existe a característica básica para que possa qualificar algo como sendo um tipo. É necessário que haja ponto afiados entre, é necessário que haja pontos de afinidade entre o tipo e antitipo. Tipo representa antitipo. Olha, irmão, tipo precisa realmente prefigurar coisa vindoura, que é o profética, o conteúdo, a continuação, ou continuação de alguma coisa, deve ser profético em toda a sua semelhança. E antitipo, o antitipo para fazermos parte do mesmo plano divino. Olha, o tipo e o antitipo podem fazer parte do mesmo plano divino. Não pode ser algo escondido pelo homem. Isso está em Timóteo capítulo 3, versículo 16. Olha, o tipo precisa ser
precisa seguir. O tipo precisa ser algo terrestre para prefigurar o algo terrestre ou celestial. A aplicação do tipo provém da Bíblia e está nela só através dos tipos. Entendemos certo trecho do Novo Testamento. Jesus mesmo, certa feita, referiu-se os tipos ao falar aos discípulos. Isso está em Lucas capítulo 24 e o versículo 27. Por que devemos estudar os tipos? Por que devemos estudar os tempos? É preciso, queridos, estudar o tempo, é preciso estudar os tipos para nós compreender mais sobre a tipologia. Olha, por que devemos estudar o tipo? Contém advertência para nós em certo trecho do Novo Testamento. O sacerdócio de Arão tipificava o sacrifício de Cristo, as festas de Israel tipificava diferentes aspectos da redenção, conforme nós lemos em Êxodo 12, onde fala que os israelitas estavam ali no deserto e houve a primeira Páscoa, onde eles mataram o cordeiro, comeram a carne assada. Ali foi a primeira Páscoa resistente ali no deserto. Quando nós lemos Coríntios capítulo 5 e o versículo de número 7, veja o que é que diz a palavra, a última parte do versículo. Olha, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui está aquelas festas israelitas tipificava as diferentes aspectos da redenção. Olha aqui, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O tabernáculo e o templo tipificava Jesus e a igreja. O tabernáculo e o templo tipificava Jesus e a igreja. Tipo perpétuos. Circuncisão tipificava a verdadeira circuncisão no coração. Sacrifício, tipo de Cristo, perfeito sacrifício. Olha, aqui está, queridos, aqui os tipos de figuras que fala sobre tipologia. Olha a história de Israel e seus fatos nos marcantes, os seus rituais e as suas culturas prefigurar a libertação e a vida cristã. A história de Israel e os seus fatos marcantes e os seus rituais e a sua escultura prefigurava a libertação e a vida cristã. A libertação e a vida cristã. A tipologia fala do plano da salvação de Deus para a humanidade. Para a humanidade. Olha, de homens em a linguagem acessível da sua compreensão através dos tipos. Vemos que no Antigo Testamento explica que o Novo Testamento contém antigos, ou seja, a aliança de Deus para com o homem permanece através do século. Veja, aqui está, querido, o primeiro estudo que trouxemos, o que é tipologia bíblica. Tipologia bíblica é Deus revelando os seus mistérios à humanidade. Olha, o segundo estudo que vamos trazer vai ser os tipos de Cristo no Antigo Testamento. O segundo, eu espero você no próximo vídeo, onde vamos trazer os tipos de Cristo, fatos. Existem citações de fato antigo como graves, sérias advertências para nós. O fracasso da história de Israel são umas figuras para nós vejamos
Olha, queridos, aqui está o fracasso e a história de Israel são uma figura para nós. Idolatria. O povo de Israel estava processo à idolatria. Na ausência de Moisés, pediram a Arão outro Deus. Todos nós sabemos, conhecem, quando nós temos a palavra de Deus, quando está escrito em Êxodo 32, em versículo 1 ao 24, aonde está registrado que quando Moisés subiu o monte, e ele passou muito tempo, e disse que eles pediram a Arão que fizesse um Deus. Veja que e você sabe muito bem que eles fizeram um bezerro de ouro, tiraram os pertences das mulheres e agora fizeram um Deus, um bezerro de ouro para adorar, serviu de idolatria. Veja a advertência: não vos faça a idolatrar como alguns dele. Isso está no versículo 7 da leitura que lemos. Não vos faça, pois, idólatras como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se. Veja, queridos, que é um perigo a idolatria. Israel fez aquele bezerro de ouro e adorou. Olha, maledência em sua jornada no deserto. Os hebreus murmuraram por carne, por água, medo, em consequência, não alcançaram a vitória. Veja, queridos, que eles perderam a bênção do Senhor por causa das suas, na sua jornada no deserto. Os hebreus murmuraram, e porque murmuraram, eles não alcançaram a vitória. Isso está em Êxodo 16, versículo 20, e Números 14 e versículo 2. Olha a advertência: não murmureis. Veja que a advertência é: não murmureis, como também alguns murmuraram e pereceram pelo deserto, pelo destruidor. Isso está no versículo 10. Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Veja, Jesus falou 2 tipos aos discípulos. Jesus falou sobre os tipos aos discípulos. Os tipos fala de Jesus. Os tipos fala de Jesus. O templo, as ofertas, o tabernáculo, etc. Só através dos tipos pode compreender certos trechos do Novo Testamento. O Evangelho de João e a Carta aos Hebreus, olha, são ricos em tipologia. O Evangelho de João e a Carta aos Hebreus, eles são ricos em tipologia. Os sacrifícios sagrados revelas eles em diversas ocasiões. O Espírito Santo inspirou os seus escritores. Olha, os escritores sagrados se referiram, revelaram eles em diversas ocasiões. Aqui está, querido, os tipos para compreender a tipologia bíblica é preciso compreender os tipos. Mas vamos para a quarta parte da mensagem: a espécie de tipo. A espécie de tipo. Pessoas como tipo Adão, tipo de Cristo que virá. Melquisedeque, tipo de Cristo como sacerdote eterno. Isso está em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Abraão, um tipo de pai ofertando o seu único filho. Isso está em Gênesis 22 e 5 e João 3,16, todo com este cor salteado, como está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hebreus capítulo 17 e 19. Isaac, tipo da ressurreição
de Cristo. José, um dos mais importantes tipos de Cristo no Antigo Testamento. Isso está em Gênesis capítulo 37 a 28, Mateus 26 a 15, Gênesis 41 a 38, Atos 10 e 38. Moisés, tipo de Jesus na operação de sinais e maravilha. Veja que coisa linda, Moisés, um tipo de Jesus na operação de sinais e maravilha. Veja, queridos, em Êxodo capítulo número 4 e 6, João 2 e 9, sabe muito bem aquele texto onde Jesus transformou água em vinho, água, Moisés, as águas tornaram sangue, Jesus as águas em vinho. Isso está em João 2 e 9, você sabe, conhece muito bem, que fala sobre as bordas ali de Cana da Galileia, onde Deus, ali faltou vinho, ele transformou água em vinho, o mar lhe obedeceu, pão do céu, isso é tudo figura, pão espiritual. Olha, eventos como tipo, eventos como tempo, o dilúvio, tipo do batismo, casamento de Isaac, tipo das bordas do cordeiro, provações no deserto, tipo da vida cristã, objeto que tipificado Cristo, objeto tipificando Cristo, o manar, rocha, coluna de nuvem, instituições como tipo o sacrifício mosaico, apontava o sacrifício de Cristo.